Hoje a gente tem um assunto que para muitos é extremamente desagradável, muitos me incluam nessa, mas a gente tem um convidado ilustre aqui que também é um maximalista do Bitcoin e ele é Head de Tax Advisory na VPBG Advogados. Ele é um advogado tributário com mais de 20 anos de experiência e, como eu falei, um Bitcoiner, amigo próximo, tá em todos os eventos aí de Bitcoin, já se conhece há alguns anos. Carlos De Biasi, muito bem-vindo, Better Money. Tudo bem, cara? Obrigado, cara. Um prazer aí estar aí com você, cara. Como sempre, né? A minha primeira pergunta para você é como que você tem paciência de trabalhar dia e noite todos os dias com tributação, que é um assunto que dá coceira na maioria das pessoas. Cara, eu faço essa pergunta todo dia também, viu? Porque não é fácil, cara. Porque cada dia é uma novidade nova. Sabe aí, né, como está nosso governo querendo achar cada vez mais para arrecadar. E, cara, é norma todo dia e, assim, decisões, né, de Supremo Tribunal Federal e algumas decisões judiciais super nada a ver com a realidade, totalmente descolado da realidade. E, bom, mas é o que a gente tem, né? Então, é isso. Agora, assim, o que me motiva no fato, de fato, é fazer as pessoas pagarem menos imposto na medida, no máximo até o justo, né? Pelo menos, se for pagar, que não pague mais. Esse é meu objetivo aqui. É uma causa nobre, é um sacrifício pelo bem da humanidade, digamos assim. Mas então vamos lá, direto ao ponto. O assunto hoje, para quem não sabe, quem já deve ter entendido, vamos falar do ambiente regulatório, especificamente focado em criptoativos. E quando eu uso o termo criptoativos, é porque o governo gosta de usar esse termo. A gente vai falar aqui de Bitcoin, mas a mesma lei se aplica para todos os outros criptoativos, as shitcoins também. Se você compra shitcoin, eu espero que você pague bastante imposto. E o Carlos vai te dar bastante desinformação aqui. Mas, Carlos, a gente sabe que o governo mudou em 1º de janeiro de 2013, 2023. Desde então, a gente tem o ministro da Economia aí que agora virou alvo dos a churrada de memes, o Tachad, e cada dia um imposto novo. O ambiente regulatório, especificamente focado em Bitcoin e outras criptos, ele vem mudando bastante também, porque, primeiro, que é uma indústria relativamente nova. A adoção vem aumentando bastante à medida que a inflação vai aumentando bastante também no Brasil, as pessoas vão buscar proteção e Bitcoin é uma forma muito boa de se proteger disso, especificamente disso. Mas digamos, de 5 anos para cá, acho que mudou bastante. Antes já tinha bastante mudança também, foi evoluindo, principalmente no começo, se eu não me engano, todas as leis que olhavam para cripto era principalmente para tentar barrar a ascensão constante de novas pirâmides, né? Porque tinha muito golpe se disfarçando em cripto. E aí, em 2019, surgiu a IN 1888. Mas, voltando um pouco aqui, digamos que você tivesse o desafio de explicar para sua avó que quer comprar Bitcoin, quer dizer, ela quer vender a casa dela e botar em Bitcoin, mas ela tem medo de não declarar qualquer coisa, de fazer qualquer coisa errado. Como que você explicaria, daria um panorama de Bitcoin Tax 101 aí para a vovó? Qual que é a situação Cara, atual? nesse cenário aí, né, de, putz, a vovó vai comprar Bitcoin e quer fazer tudo bonitinho. A forma mais fácil que tem é ela comprar via exchange, né? Porque nesse caso a exchange vai fazer o reporte de todas as informações, todos os trades lá que ela fizer, vou tradando. Enfim, ela não vai ter que cumprir nenhuma obrigação acessória ali fiscal do ponto de vista, pelo menos, de IN 188, né? Que já é um trabalhinho ali ter que fazer isso. E aí, do ponto de vista de declaração, ela basicamente, né, tem que declarar tudo aquilo que ela comprou no ano que ela comprou. Na verdade, no ano seguinte, ela declara em relação ao ano anterior. Tudo aquilo que ela adquiriu, vendeu. Se ela está fazendo só hold, ela vai só aumentando o custo de aquisição ali, ou diminuindo o custo de aquisição conforme as compras que ela for fazendo. E aí você vai, por exemplo, né? Por exemplo, comprei Bitcoin, primeira vez estava US$ 50.000. Aí você vai declarar lá, tantos Bitcoins comprados pelo valor de US$ 50.000 em reais, tal, não sei quanto.
Aí no mês seguinte você compra mais, a US$ 60.000. Aí você vai declarar também, né, essa soma ali, ó, adquiridos, mais US$ 60.000. Isso numa descrição bem completa da declaração, né? Mais bitcoins adquiridos a US$ 60.000, tantos mil reais e tal. E aí o preço médio que você vai informar ali na linha em que você forma o preço, né, que antes estava assim, a US$ 50.000, na verdade em real, não vou fazer a conversão aqui, mas R$ 300.000, ele vai, e o segundo que você comprou a 350, você vai fazer o preço médio e vai informar, agora eu tenho 2 bitcoins a 325, e esse vai ser seu custo. E aí, numa eventual venda, né, você vai considerar esse custo de aquisição para apurar o ganho de capital. No mês em que ela vender a, o, o Bitcoin, ela tem até o final do mês seguinte para pagar o imposto sobre o ganho de capital auferido. Esse, esse imposto ele só vai ser exigido se a transação for acima de R$ 35.000, porque existe uma É. isenção para transações abaixo de R$ 35.000. Uma regra geral, não uma regra específica de Bitcoin, é uma regra geral para qualquer chama bens de pequeno valor, na verdade, pela lei, né? E essa regra ela se aplica para criptoativos. A gente, na verdade, isso é uma coisa que se imaginava que podia se aplicar, mas eu acho que em 2021 ou 22 alguém fez essa pergunta para a Receita confirmou que se de fato aplicava. Então, uma vez que seja isento, você não tem que fazer nada, né? Não vai declarar, não vai ter que pagar nenhum imposto. E na declaração do ano seguinte, essa diferença aí de imposto de ganho de capital que você não tributou porque ela era isenta, você vai informar na linha de rendimentos isentos. E aí, basicamente, não vai ter tributação. Essa é a amarração que faz na declaração. Tá, então se ela comprou e declarou tudo bonitinho, tá lá o preço médio no IR de 2024. Então ela vai declarar isso em 2025. Aí, em 2026, digamos que ela queira, ela virou libertária e ela resolveu que não vai mais pagar imposto, não quer mais declarar nada. Se ela não vendeu nada, ela poderia, teoricamente, falar: ó, eu vendi 34.999 mês a mês para o meu amigo Fulano da Silva e agora eu tinha 2 bitcoins, agora eu tenho 0,5 bitcoins. Ou isso seria impossível de fazer. Só tentando entender assim o que. Não estou Assim, recomendando nada de errado para ninguém, tá? Todo mundo tem que seguir a lei, mas só para entender como é que funciona a regra. não, do ponto de vista, assim, dá para fazer, você faz qualquer coisa, né? Na sua declaração você informa qualquer informação ali que você quiser. Se ela está certa, se está errada, é um problema da Receita Federal, né? Mas, Entendi. na prática, o problema de fazer essa operação é que a Receita Federal, eventualmente em alguma auditoria, se por acaso, né, a vovó cair na malha fina e a Receita pergunta, olha, cadê aqui as operações, né, porque foi diminuindo o saldo, a Receita vai ver. Ela falou, ó, num ano tinha tanto, no outro ano tinha menos, o que aconteceu? Para onde foi isso aqui? Ela vai ter que dar alguma justificativa. E aí, a justificativa aqui é responder mesmo para a Receita Federal um textinho falando, cara, eu vendi, eu doei, eu perdi, enfim, qualquer coisa assim. E a Receita vai pedir uma comprovação disso, né? Dessa operação. Aí, se a vovó não vendeu, como que ela comprova isso, né? Por outro Tá. lado, ela mesma declarou que vendeu, né? Porque foi diminuindo, que teve a saída, né? Uhum. Aí ela poderia falar, olha, mas eu não apurei ganho, né? Nessa operação, eu vendi mais baixo, ou, enfim, eu perdi e tal. E, e a Receita Federal vai poder, né? Ela tem elementos para ali para saber, pela data que foi informada a venda, se isso tivesse sido informado, obviamente, né? Qual que seria o preço, eventualmente ela pode tentar arbitrar aí esse valor desse imposto, calcular qual que seria o valor e tal. Se não tiver informação, a Receita Federal provavelmente vai até pedir para ela, né? Não, me mostra aí a cópia, me mostra algum dado, cadê a sua wallet, me prova que sua wallet tinha isso, que as operações foram feitas e tal.
E como a gente tem todo o rastreio da informação na blockchain, fica meio difícil de. Se você não informar o wallet, a consequência disso é que a Receita pode aplicar uma multa no cálculo do imposto majorada por conta de sonegação de informação para o fisco e tal. O que seria Mas, majorada, só para entender? então, a multa, normalmente, né, na fiscalização, é de 75% do imposto. Imagina que você foi lá, foi pego, não pagou, a Receita fala, cara, você tinha que ter pago. Ela vai te exigir o ganho de capital, o valor do principal do imposto, e ela vai aplicar uma multa de 75% do valor do imposto. Então, a gente está Entendi. falando aqui de 175%, né? Que é o principal mais 75%. No caso em que há empecilho ao acesso à fiscalização, a informações e tal, você tem uma majoração dessa multa, que vai de 75%, ela vai para 100%. Ou seja, você pagaria o dobro. Tá. Agora, a questão, então, é se a pessoa cometeu um erro, seja por falta de organização ou por má fé, no caso, tentou enganar a Receita Federal e foi pega. O problema tá que a blockchain tá lá com todos os registros das transações e, teoricamente, dá para desmentir que a pessoa tá falando, né? Entendi. Exatamente. Não só por isso, né? Mas também por informações das próprias exchanges. Imagina que ela, né, mantém exchange ou fez as transações por exchange, a Receita Federal recebe as informações das transações via IN 188 das próprias exchanges, né? Então, em tese, ela já tem todas essas informações. E assim, um fato que você começou aí falando, que é, putz, mas pré-IN 2000 IN 188, ou seja, antes de 2019, a partir de setembro de 2019, as exchanges não estavam obrigadas a reportar, né? Então, em princípio, ninguém reportou. Porém, eu já ouvi aí em off, nos bastidores, que parece que a Receita Federal pediu essas informações para as exchanges, e as exchanges, não sei se foram todas, enfim, isso, mas eu sei que algumas exchanges forneceram as informações pré-2019. Então, assim, quem acha que, né, tô antes de 2019, tô tranquilo, porque a Receita Federal não tem informação nenhuma, né? Não é bem assim. Talvez a Receita tenha essa informação também antes de 2019, que é um absurdo, mas é o que eu ouvi dizer. Entendi. Entendi. Bom, então, se a pessoa, de certa forma, se ela entender um pouquinho mais, ela sabe que tem várias formas de transacionar off-chain, usando a Liquid, usando a Lightning, enfim, aí teoricamente teria como contar uma história que faça sentido. Mas como o objetivo aqui é a gente entender o panorama regulatório brasileiro, não vamos falar de técnicas para driblar a Receita Federal. Até porque eu não estou aqui para ser preso, nem você. Vamos falar sobre como seguir a lei. Ah, Exatamente. conta então para o público mais ou menos como funciona. Assim, entendi como que funciona no caso ele compre numa exchange brasileira, a exchange declara a iene por ele, né? Ele não precisa fazer nada, ele só precisa refletir aquela realidade do que ele comprou no imposto de renda quando ele fizer imposto de renda. Agora, tem uma diferença aí entre comprar Bitcoin numa exchange domiciliada no Brasil e uma domiciliada no exterior, não tem? Isso, eu acho que se mudou recentemente. Não, na verdade, para fins de N1888 não mudou, né? O que mudou é mais em relação à tributação em si Mas nos casos a de iene, venda, para né? quem compra na Binance, por exemplo, que não está domiciliada no Brasil, ou pelo menos não estava no passado, enfim, você mesmo, você, pessoa física, usuário, precisa ir lá e preencher e declarar, certo? Sim, então, mas essa informação, eu só quis dizer isso, que essa informação de declaração das pessoas físicas já era assim desde a IN 1888, entendeu? Tá, tá, entendi. Mas basicamente a regra é a seguinte: pessoas físicas que adquiram um BTC no Brasil de uma exchange, a própria exchange que faz o reporte. No caso de exchanges que não fazem o reporte, ou seja, que estão lá fora, ou não só lá fora, mas também se você comprar localmente aqui de uma pessoa física, ou de alguém que não seja uma exchange, uma empresa, sei lá, você comprou do Bitcoin do cara da loja de carro, ele não é uma exchange, ele, em tese,
apesar dele estar obrigado a declarar, né, você também está obrigado a declarar essa transação, desde que o valor de compra exceda R$ 30.000. Se for abaixo disso, você está desobrigado a declarar essa informação para a Receita. E aí, quando eu falo declarar informação aqui, é qualquer coisa, tá? A IN exige a compra, venda, permuta, doação, transferência, retirada da exchange, cessão temporária, emissão, enfim, qualquer operação que você faça com o cripto que você movimente, ele em tese você deveria informar. Quando você Ah, eu faz não essa sabia disso, eu achei que era só compra e venda, quando você trocava Bitcoin por Fiat ou vice-versa. Ou um criptoativo por outro, digamos assim também. qualquer, a IN tem aqui 9 incisos. Ela fala compra e venda, permuta, doação, Tá. transferência de criptoativo para exchange, retirada de criptoativo de exchange, cessão temporária, ou seja, aluguel, dação em pagamento, que é o caso de você falar, comprou um carro em reais. Aí você fala para o cara, "Oh, eu posso pagar em PTC?" Aí você está fazendo uma dação em pagamento. Emissão, aí aqui a gente está falando para quem gosta de emitir token, aí, né? E, e aí, no fim, vem outras operações que impliquem transferência do criptoativo. Então, quando todas as operações aqui envolvem sempre transferência, né? Se você estiver tirando de uma wallet para sua própria wallet, em tese você não precisa informar isso para a Receita Federal. Tá. Mas o de resto, em tese, tudo você deveria informar. E a pessoa física está obrigada. Ela precisa acessar o site da Receita, entrar lá no sisteminha do ECAC, fazer o login. Aí vai clicar lá na declaração de criptoativos e vai preencher as informações. Ali, nas informações vai a data da operação, quem são as partes envolvidas, qual criptoativo utilizado, o valor da operação em reais, valor das taxas de serviço cobrado, comissão, se teve ou não teve, identificação da exchange, ou seja, valor da operação e tal, enfim, todas essas informações aí, endereço, domicílio fiscal, CPF, de ambas as partes. Então, tem que ser, ou seja, em tese, uma operação P2P, você tinha que perguntar para o cara qual que é o seu nome completo, CPF, endereço, onde você mora, para declarar tudo para o cara. Complicado, né? É mais fácil comprar na exchange brasileira que faz isso Por por isso que você. Muito mais conveniente. se a pergunta é para a vovó que quer comprar, é Sim, isso aí. tá, entendi, entendi. E então eu entendi também que quando você compra Bitcoin numa exchange brasileira, ela declarou por você, e aí, teoricamente, tipo, você comprou um BTC a R$ 350.000. No próximo exercício de imposto de renda aí, em março do ano seguinte, você vai ter que preencher lá o seu IR e vai ter que estar lá declarado um Bitcoin a R$ 350.000 de custo. Se por um acaso tiver 0,9 Bitcoins, a Receita Federal tem alguma forma de cruzar essas informações e aí botar você numa malha fina e falar cadê o 0,1 que você não declarou à venda na IN, alguma coisa do tipo? Como que funciona isso? É, assim, é, ter como ver isso, ela até tem, né? Mas não necessariamente isso vai ser um cruzamento automático que vai gerar algum tipo de intimação ou questionamento pela Receita Federal. Porque no fundo, embora a informação, né, a Receita Federal esteja preocupada com a informação para poder fiscalizar, o que importa para a Receita é a arrecadação. Então ele Certo, quer saber se você pagou o imposto, se você não pagou. Então, tipo, se você tiver uma justificativa plausível para a operação sem ter pago o imposto, não tem problema nenhum. Né? O grande problema acontece quando, de fato, é uma operação que deveria ser tributada, você não tributou, e aí a consequência disso é uma penalidade. Mas não existe uma penalidade pelo simples fato de você não declarar algum ativo na declaração de imposto de renda. Eu sempre falo isso, né? Porque todo mundo, se for isso, todo mundo tá em dívida aqui com a Receita, porque basicamente você tem que declarar para a Receita qualquer bem que você tenha acima de R$ 5.000. Então, por exemplo, eu imagino que a sua TV da sua casa aí que custou 5.800, você não declarou para a Receita Federal, você não declarou sua bike elétrica que custou 10, enfim, é, vários ativos acabam não sendo declarados e nem por isso as pessoas são
consideradas sonegadoras fiscais, né? Então, assim, o não prestação da informação não gera nenhuma penalidade. Agora, Tá. a não prestação da informação com o objetivo de deixar de pagar o imposto, aí sim existe uma regra de alçada criminal, no caso, né? Ou seja, é um crime de sonegação fiscal você não declarar bens com o objetivo de evitar o pagamento de tributo. Aí o que acontece é o seguinte: se o cara for holder e, e não vender Bitcoin, não vendeu e não declarou, em tese não tem, né, operação de venda, a Receita Federal, enfim, não a Receita Federal, mas aí a gente está falando de criminal, né? Você não teria um crime de sonegação fiscal porque você não tem imposto a pagar, então você não deixou de prestar aquela informação por conta, visando não pagar o imposto. Agora, se você também não conseguir comprovar que você não vendeu e tal, enfim, e a Receita Federal achar que você tem ali determinado rendimento, que pode ter sido até de outra coisa, que você recebeu algum rendimento que não foi declarado, que ela consegue capturar por isso, ela provavelmente ela vai, né, te autuar e vai comunicar a procuradoria para abrir um processo criminal de sonegação fiscal. Mas assim, o mero fato de não declarar não gera penalidade. Você tem uma pequena multa se você não entregar a declaração completa, lá que é 150 e poucos reais. Se você não entregar a declaração, você tem que pagar uma multa, mas não pela falta de declaração de algum bem. Tá claro. E assim, se eu comprar, digamos que eu nunca comprei Bitcoin na minha vida inteira. Aí eu vou lá e um amigo meu me convence, por algum motivo qualquer que seja, que eu preciso comprar Bitcoin numa corretora e mandar para ele. Então, digamos que eu pegue R$ 100.000, compre Bitcoin numa exchange brasileira e mande para esse meu amigo. Eu preciso declarar isso no meu imposto de renda, porque, tipo, eu comprei e foi para iene, só que eu não tenho Bitcoin nenhum. Eu fiz uma doação para ele. Então, teoricamente, a exchange declarou na iene que eu comprei, e aí no próximo imposto de renda eu terei zero. Como que funciona? Tipo, eu preciso botar lá, comprei e entreguei para alguém? Eu acho que nessa sua pergunta está faltando talvez uma perna que eu não entendi por que que o cara teria comprado, o seu amigo te convenceu e, e ele mesmo comprou, ou o outro comprou e mandou para você, eu não entendi, só isso, Sei lá, mas digamos que eu comprei mandou, um carro mandou a usado que do meu amigo. título? Ou ele me deu o Oi? carro dele e eu dei R$ 100.000 para ele. Ah, O meu não, mas amigo tem um aí, carro e aí eu troquei o carro por R$ 100.000 em Bitcoin. Ele só queria Bitcoin. Eu comprei o Bitcoin e não, entreguei para ele. aí beleza, aí a gente está dentro da situação de permuta, então, Tá. a gente tá usando o Bitcoin para pagar o carro, né? Na verdade, você está permutando, está trocando um ativo por outro, você está trocando BTC por um carro. Nesse caso, assim, tanto a lei tributária quanto a iene, né, além de você precisar fazer o reporte dessa transação, segundo o entendimento da Receita Federal, que não necessariamente assim, é o mais correto, né, mas é o que a gente tem hoje, é que a permuta de criptoativo por qualquer outro bem é tributada normalmente como se fosse uma alienação. A Receita enxerga a permuta como duas alienações. É um cara vendendo carro e você vendendo Bitcoin. Então, você tem duas operações de venda, né? E ela entende que essa operação é tributada normalmente como qualquer outra operação. E assim, isso está previsto na lei, tá? A lei 7713 que regula o ganho de capital no Brasil, ela prevê já há muitos anos, desde 90, de 88, não, 98, ela prevê que a permuta é uma hipótese de apuração de ganho de capital, embora exista uma isenção específica para permuta de imóveis, né? Existe uma regra especificamente sobre imóveis que fala que é isenta a permuta de imóveis, mas nesse caso você deveria declarar quem comprou o BTC e vendeu ele, pegaria o custo de aquisição da compra e diminuiria do valor da venda para apurar o ganho e pagar o imposto. Tá, e a mesma coisa vale para uma doação. Então, se eu comprar Bitcoin para mandar para o meu amigo como uma doação, não muda nada em termos práticos. Eu teria que Então, declarar essa operação de doação no meu imposto de renda. Meu patrimônio é, aumentou em R$ 100.000 em BTC e depois ele diminuiu R$ 100.000 porque eu doei para alguém.
Exatamente. Na doação pode entrar uma discussão a mais aí, tá? Assim, porque se você estiver permutando, aí meio que você está meio que na regra. A doação em específico também está lá na 7713 como um evento de alienação para fins de apuração de ganho de capital. O que acontece na doação especificamente é que existe uma regra de isenção para a pessoa que está recebendo em doação o bem. Então, quem está doando, né, em tese já apuraria o ganho de capital na venda, e quem está recebendo o BTC tem uma isenção específica, não incide imposto de renda sobre doações para a pessoa física. Porém, você tem um imposto estadual, que é o ITCMD, que é um imposto de, por exemplo, aqui em São Paulo a alíquota é de 4%. Cada doação que você faz, independentemente do se é um ativo, um bem, dinheiro, qualquer coisa, você tem que calcular e pagar 4% para o Estado. Aí você tem uma declaração específica estadual que você precisa preencher e declarar para o Estado e pagar isso aí. Agora, existe uma regra, né, que na doação, para fins de imposto de renda, que o doador pode optar por fazer a doação pelo custo ou pelo valor de mercado. Se ele optar por declarar pelo custo, ele não tem ganho de capital e a pessoa que está recebendo também não tem ganho de capital, desde que ela, quando receber, declare pelo mesmo custo de aquisição do anterior. Tá? Porém, o imposto estadual, o ITCMD, ele é, em tese, apurado pelo valor de mercado do bem. Então, se você for lá e fizer a declaração, falou, não, estou doando por custo, por, sei lá, por 30 mil, quando na verdade deveria ser 60, embora do ponto de vista prático seja possível fazer isso, sempre tem o risco do fisco estadual olhar para essa transação e falar, opa, mas peraí, o valor de mercado nessa data era outro e exigiu 4% do seu valor de mercado e não sobre o valor que você usou lá no seu contrato de doação. Entendi. Entendi. Então, espero o preço do Bitcoin cair abaixo do valor que você pagou, declaradinho lá, e aí você doa para seu amigo. Ok. E existe algum caso, você já sabe, de alguma história de alguém que esqueceu de declarar no imposto de renda os bitcoins comprados numa exchange brasileira e aí teve alguma consequência prática do tipo, o Sim, cara, o que que acontece com essa galera? Ela paga multa, retifica e tá tudo certo? Ou tem casos é, mais graves? na verdade, assim, de novo, né? Essa falta de não declarar, de novo, geralmente não é algo pego pela Receita Federal, porque Uhum. ela, enfim, ela acaba não indo muito atrás disso. Dificilmente você vai ver um tipo de intimação da Receita e falar, cara, você comprou alguma coisa e não declarou. Retifique e declare. Assim, eu, do ponto de vista prático, nunca vi isso. Mas o que acontece na prática é que algumas pessoas fazem isso, não declaram, e aí, em um determinado momento, o cara quer realizar e comprar um apartamento. Eu já tive vários casos, já vi vários casos disso. Um cliente, por exemplo, tinha comprado um apartamento, tinha vendido dele para comprar outro, né? Então, ele ia usar o dinheiro da venda de um para comprar o segundo. E aí, quando ele tinha fechado já com o segundo que ele ia comprar, o primeiro desistiu e falou, cara, não quero mais comprar seu apartamento. E o cara precisava levantar, tipo, 4 milhões rapidamente, assim. E aí ele não tinha outro ativo, ele precisou vender os criptoativos que não estavam declarados. Uhum. Aí, qual que é o problema disso, né? É, ele, ele, nesse caso específico, como era um cara que, putz, ele queria fazer tudo certinho, não queria ficar, né, com risco, não queria, ter problema nenhum com a Receita Federal, ele foi lá, retificou a declaração, e aí você consegue voltar 5 anos. Se você comprou em 2017, você não consegue mais retificar 2017, mas aí você voltaria até o ano máximo que dá para você retificar, botaria lá a informação, ó, BTCs adquiridos em 2017, tal, 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 pelo valor de tanto, ou declarar a quantia que você, né, que você está querendo regularizar. Mas teoricamente você E, precisa comprovar que você comprou. 5 anos é, atrás, exatamente 5 anos atrás, eu comprei Bitcoin em tal lugar a preço tal, tá aqui a comprovação, certo? isso. Aí, enfim, essa comprovação dá para você fazer de vários meios, né? No direito tributário, o que vale é o direito material, ou seja, é a verdade dos fatos, né? Não importa, é, enfim, as historinhas e tal, o que importa é documento e prova ali. Você Uhum. juntou, provou, então, nesse caso, o cara, imagina que o cara é um hodler, ele tinha lá
a wallet dele em 2017, que era a mesma, ou ainda que seja outras, ele mudou para um wallet dele, ele prova que ele tem a titularidade daquela wallet, ele fala, cara, tá aqui, ó, eu só esqueci de declarar, desculpa. Tá. Mas agora eu estou declarando e estou pagando o imposto certinho, né? E aí ele não vai ter nenhuma penalidade. Agora, embora, né, preciso só retificar um ponto aqui que eu comentei. Embora você não tenha um problema de, assim, por não ter declarado na declaração de IRPF, o que, de novo, não está correto, né? Mas você pode ter um problema de multa por conta da IN 1888, porque se for uma operação P2P e você tinha que ter declarado ela na IN 88, a IN 88 tem regra, tem previsão de multa em caso de falta de prestação de informações lá no mês que você comprou e tal. E aí as multas são de R$ 100 por pessoa física por mês. Então imagina que você comprou lá em 2017, você soma R$ 100 por mês, vezes o número de vezes. Se você informou ou informou errado na declaração da IN, você tem outras multas, que pode ser de 1,5%, enfim. E se você for intimado para cumprir essa informação e não cumprir, você também tem uma outra multa de R$ 500. Tá. Então, assim, Então, é muito mais fácil você ser intimado pela Receita, não por não ter declarado na declaração de R, mas sim por não ter declarado na declaração da IN 1888. E aí sim, pode ser que a Receita Federal exija que você vá lá e faça a declaração retroativamente. entendi. Aí, teoricamente, se passaram 5 anos, 60 meses, você vai pagar R$ 6.000 de multa por não ter feito a IN 60 meses atrás, certo? E aí, mais essas outras multinhas aí de R$ 500, de R$ 100, enfim. Tá bom. É isso E aí. qual que é a alíquota de ganho de capital para quem vende criptoativo com lucro? É 20%, 25%, é o quê? Só para confirmar que eu Então, me lembro disso. aí a regra aqui é o seguinte: existe uma lei que tem todas as alíquotas aplicáveis e é uma tabela progressiva. Então, você começa na alíquota de até 5 ganhos de capital, até 5 milhões, você tributa a alíquota de 15. Ganho de capital de 5 milhões a 10 milhões, você tributa na alíquota de 17,5. Depois você tem a terceira faixa, que é de 10 a 20 milhões, que é a alíquota de 20. E depois de 20 para cima disso, para a alíquota de 22,5. Tá. Então, de quanto? De 10, de 15 a 22,5, dependendo do montante. 15 a 22 É, milhões. Os 5 milhões é o valor do ganho, tá? Então, assim, eu uhum, teria que ter uhum. comprado o BTC a 10 mil e vendido por 5 milhões e 10 para apurar esse ganho de 5 milhões. Não é É pelo valor da praticamente transação. 15% para todo mundo, que ninguém vai vender. O cara que tem BTC e lucrou R$ 1 bilhão, provavelmente ele não vai se desfazer de tudo do dia para noite, a não ser que ele tenha ficado louco. Exatamente. Tá Então é bom, 15, 17, 20 e 22,5. 22,5 acima de 30 milhões, 15 abaixo de 5. legal. É, e tem a questão da faixa de isenção para até R$ 35.000 em exchanges brasileiras. E aí, de uns tempos para cá, surgiu a questão dessa separação de como funciona quando você vende com a exchange brasileira ou versus exchange fora do Brasil. Como que Perfeito. funciona isso? Então, aí criaram essa regra, né? A Lei 14.754, que ela trata de tributação de ganhos de capital de investimentos no exterior. É a lei das offshores, essa daí? É a lei das offshores, exatamente. É porque, assim, a gente chama de lei das offshores porque ela pega tantos investimentos, aplicações direto, né, pela pessoa física no exterior, como também aplicações que você faz via uma entidade lá fora. Então, você é uma pessoa física que tem uma empresa em algum outro lugar do mundo, e essa empresa, por exemplo, tem criptoativos. Nesse caso, você tem que declarar também, enfim, para os dois casos. Mas o ponto é que, né, essa lei, ela reduziu a alíquota, ou melhor, ela fixou a alíquota em 15% em qualquer hipótese. Então, você não tem essa majoração de 15 a 22,5, você só tem uma alíquota fixa de 15. Isso é tão absurdo, porque o cara compra Bitcoin, mesmo cara, compra Bitcoin no Brasil, vende, se ele vender a mais de 5 milhões, ele vai pagar 17,5. O outro que
que comprou lá fora e pode ter muito mais dinheiro, enfim, porque o cara já tem uma estrutura lá fora e tal, ele vai vender, vai pagar 15. Ou seja, isso aí na verdade prejudicou as exchanges nacionais, né? Na medida em que você compra numa exchange lá fora, você paga menos imposto, em tese, se você vender mais que 5 milhões. É um Tá me absurdo. dizendo que uma lei teve consequências não esperadas. Eu nunca ouvi falar disso. Raramente acontece. É. E se o cidadão compra numa corretora estrangeira e esquece de declarar IN, portanto, ele cometeu supostamente esse crime, essa infração, digamos, de não ter reportado. Ele está sujeito a pagar aquela multa que a gente acabou de falar, dos R$ 100 por mês. E aí, depois, de belo dia, ele resolve vender R$ 34.999 numa corretora brasileira. Teoricamente, ele vai ter que primeiro retificar isso, porque se a Receita cruzar essa informação, falar, opa, de onde vem esses bitcoins aqui que você não tinha no imposto de renda? Então, se eles chamarem para esclarecimentos, o cara vai ter que retificar a compra, né? Tipo, essa IN retroativa, pagar a multa e aí tá tudo certo. É isso? Na verdade, assim, né? Assim, que eu falei inicialmente, a Receita está preocupada com o pagamento do imposto. Se você for lá no mês que você vendeu, fizer o cálculo do ganho de capital, né, existe um programinha, inclusive, que você pode baixar e usar para fazer esse cálculo, que chama GCAP. Todo ano sai um novo. Até as últimas versões do GCAP, Tem que atualizar até, toda hora para mudar de tanta regra. até a última atualização que tinha do GCAP não entrava lá criptoativos, não tinha um ativo específico, entrava ativos financeiros e tal, então a galera Eu preenchia lembro. meio bom, ativo financeiro e calculava e apurava. Então você vai ter uma declaração falando, cara, eu vendi um ativo e, e o imposto foi tanto, ou no caso, se for até 35 mil vai ser isento, né? Então você não precisa fazer nada, você não tem declaração, não tem nada, você deveria só declarar que você tem um rendimento isento na sua declaração, e aí o que o fisco pode falar é perguntar de onde veio esse rendimento isento, né, de 35 até 34 mil reais. Aí você vai falar, não, foi um bem de pequeno valor que eu vendi. Aí se você falar que foi Bitcoin, ele vai falar, então me prova. Aí você vai cair naquele mesmo problema que a gente falou anteriormente, você tem que provar que tinha, que vendeu, aí o cara vai perguntar por que não está declarado, vai ficar aquela situação meio bizarra. Mas se tiver ganho e você declarar e pagar o imposto, na declaração do ano seguinte, vai entrar lá que você apurou um ganho de capital, você vai poder importar essa informação desse programinha do GCAP para dentro da sua declaração de imposto de renda, aí você vai cruzar lá que você teve um ganho e que o imposto está pago. Em tese, talvez ela nem te questione, entendeu? Ela não vai querer saber se você Entendi. declarou, pagou, tá tudo bonitinho, então, em tese, ela não iria atrás de você. Se ela for, aí de novo você vai ter que abrir a informação e falar, não, era Bitcoin que eu tinha, não declarei, desculpa e tal. E aí, enfim, E assim, se num cenário hipotético, digamos que eu tivesse lá em 2011, entendi o Bitcoin, eu comprei, acumulei, eu tenho 5 mil Bitcoins. Adoraria que esse cenário fosse verdade. É, eu teria que, em algum momento, se eu quiser vender isso legalmente, se eu quiser comprar um imóvel no Brasil, comprar uma cobertura, sei lá onde. E como que eu faço para me desfazer disso, dado que isso não está declarado, isso não está constando no meu IR? Eu, em algum momento, deveria ter ido lá proativamente para a Receita Federal e falado: opa, eu comprei aqui antes da IN surgir, eu tenho 5 mil bitcoins eu quero declarar esse negócio. O preço médio foi tanto, comprei na Exchange XPTO lá em 2011. Essa É, é o que a regra prevê? não, o que acontece, na verdade, não é isso que a regra prevê, mas, assim, a regra prevê que você devia ter declarado tudo certinho, né? Então, você já pulou essa parte porque não foi declarado. Mas o ponto aqui é o seguinte, imagine que você vai comprar um imóvel, que nem você sugeriu aí. Você tem lá na sua declaração que você tem um imóvel já de 1 milhão, você tem uma aplicação financeira que está no banco já reportada, declarada de, sei lá, 500 mil reais, e você tem lá, sei lá, 50 mil em outros ativos, um carro, enfim, qualquer outra coisa. Então você tem lá no total na sua declaração 1,5 milhão de bens, né? E você naquele ano, você tem seu salário ali, os seus rendimentos, você pode ser sócio de uma empresa, receber dividendos, aquilo ali vai entrar na sua declaração como um rendimento. Então você tem um patrimônio de 1,5 milhão já declarado, e aí entrou, digamos que você recebeu no ano 100 mil reais de salário Uhum. anual. Aí, ou seja, aqueles 100 mil reais, ou bem
ele foi para uma aplicação financeira, e aí você vai aumentar o seu patrimônio para 1.600.000, ou bem você gastou aquilo comprando arroz, feijão, foi viajar e não guardou dinheiro nenhum, você vai ficar na mesma situação. Uhum. Aí imagina que você vai lá e compra um imóvel de 2 milhões de reais. Só que você não vendeu nenhum dos outros, você continua com 1,5 milhão, e de repente você aumenta seus bens em 2 milhões quando naquele ano entrou 100. Esse cruzamento é feito automaticamente pela própria declaração. Então, a declaração tem esse cruzamento para evitar essa malformação patrimonial negativa, que é você entrar 100 no ano e você comprar um ativo de 2 milhões. Nesse cenário, você receberia automaticamente uma cartinha da Receita falando, cara, da onde veio esses 2 milhões? E se você não justificar e não fizer nada, provavelmente a Receita vai entender que você teve 2 milhões de entrada que você não declarou. Ou seja, você recebeu algum dinheiro por fora, 2 milhões de reais, e aí ele vai pegar esses 2 milhões e tributar 27,5, porque ele não sabe do que é. Ele vai falar, não, é omissão de receita, que você recebeu algum dinheiro e não declarou. 27,5, regra normal, Caneleão, e vai multa também de 100%, enfim, caos, né? Então, se o cara não quer ter esse problema, ele naturalmente, para resolver isso, ele tem que voltar, retificar, falar que tinha os PTCs para comprar. Então, assim, essa é a consequência de não declarar. Mas teoricamente agora a gente está em 2024, eu posso retificar até 2019, certo? Se eu comprei em Certo? Então, 2011, aí você vai voltar para o ano mais antigo que der, né? Então você vai lá em 2019, retifica aquela informação e põe bitcoins adquiridos em 2011, enfim, e aí você vai ter todo o histórico dos documentos que comprovam que você tinha aquilo lá. Se entendi. você não Então tiver, você você vai pode ter só o retificar a nome. declaração de 5 anos atrás, mas lá em 2019 você fala, você inclui um negócio que você comprou em 2011. Entendi. Pode fazer isso. Na descrição do campo você poderia, na verdade, assim, você poderia falar ali, né, que você comprou isso em 2019, mas, enfim, estaria errado, né, essa informação. O ideal é você contar a história certinha. E agora, se quando você comprou lá em 2011, né, você não gastou também 2 milhões de reais na compra para comprar os 5.000 bitcoins, porque senão você vai ter o mesmo problema. A hora que você declarar 2 milhões retificado lá em 2019, a Receita Federal vai olhar e falar, pô, mas o que eram esses 2 milhões que entrou aqui se o cara não tinha nada? Ele tinha menos ainda do que 1,5 milhão de patrimônio e agora apareceu 2 milhões. Então, assim, uma coisa é você declarar 2 milhões, outra coisa é você falar, não, eu comprei 5.000 bitcoins por 30 mil reais naquela época, né? E aí, quando eu retificar em 2024 a declaração de 2019, digamos que o Bitcoin, na época da declaração de 2019, estava 100 mil reais, sei lá, não me lembro quanto era o preço. E quando eu comprei, ele estava 10 reais. Quando eu retificar isso, ele não vai me taxar, né? Porque eu não estou vendendo. Então ele só vai me taxar na venda, tá certo. Eu ia perguntar um negócio que não faria nenhum sentido. Ok. E aí, então você vai retificar em 2019, falar, comprei em 2011 a 10 reais, agora vale 100 mil vezes 5 mil, vale 5 milhões. Sei lá, tô ruim de matemática, tô com sono. Mas entendi o cenário. E aí, em 2024, quando você for vender para comprar o imóvel, ele vai pegar o preço vigente menos o preço da compra e taxar tudo de uma vez. Beleza. Ah, Perfeitamente. essa é uma pergunta muito frequente, assim, muita gente que vem na minha consultoria e que vem me pedir ajuda fica me perguntando, Bernardo, eu compro no P2P, eu compro na corretora, será que eu tenho que splitar o meu stack em duas partes e comprar uma parte declarada, uma parte não declarada? O que que acontece se daqui a 10 anos eu ficar multimilionário, quiser comprar, construir a casa dos meus sonhos? É, isso não vai me dar uma dor de cabeça depois? E essa sua resposta ajuda a responder essa pergunta. Acho que sempre tem solução para tudo. Algumas estão seguindo as regras 100% à risca, outras você tem que ser um pouco mais criativo, mas o importante é a pessoa não fazer merda, você pega. Entendi. Assim, eu acho que independentemente da questão das informações na declaração, né, a pessoa tem que ter em mente sempre essa questão cara, qual que é a verdade real dos fatos? E o que eu consigo comprovar? Porque, no Uhum. fundo, é só isso que importa para fins de Receita Federal ou qualquer coisa no judiciário, né? Você ter a prova de que você comprou aquilo lá atrás, não vendeu e tal, tal, tal.
putz, você tá tranquilo, você fala, cara, eu apurei o ganho agora, tô vendendo e tal, tá bonitinho. Em tese você estaria tranquilo. Agora, isso obviamente não afastaria aquelas multas de, por exemplo, da IN 1888. Nesse caso, como é 2011, você não tinha IN 1888, você não tinha obrigação de reporte, você não tinha que fazer a obrigação de reporte anualmente para falar o saldo. Enfim, então você não tem a regra de reporte, você só ficaria com a regra de não ter declarado o BTC, que, como eu disse, não gera nenhum impacto, a princípio, nenhuma penalidade específica, a não ser o risco criminal de sonegação fiscal, na hipótese em que você tenha feito isso com o objetivo de não pagar imposto. E você vê que, cara, isso pode ser, é muito legítimo, ah, essa situação, e nem sempre é sonegação fiscal de fato, né? Que é o que você falou, o Uhum. cara comprou lá em 2011, não sabia, deixou no wallet, achou agora que ele tinha, nem lembrava e Às vezes o tal. cara nem sabia onde estava a chave e conseguiu O resgatar, né? cara, isso é muito comum, cara. Tipo assim, então, só que, e aí você, se você não vende, ok, porque você fala, cara, não teve nenhum imposto que eu deixei de pagar. Agora, se o cara vendeu, né, e depois disso, ele, achei, vou vender e não vou pagar o imposto, aí, nesse caso, sim, aí haveria um risco além do fisco exigir o imposto, ele mandar você, o seu caso lá para a promotoria para iniciar um processo um criminal, né? E aí você poderia eventualmente ser condenado por sonegação fiscal, que pode dar prisão. Uhum. Agora, o pagamento do imposto, na verdade, ele elide essa questão criminal e você fica sem punibilidade, né? Então, de novo, aqui o foco é sempre o imposto. Pagou o imposto, ok, mas é uma situação terrível você responder o processo criminal, tem que ir lá na delegacia, depois dar depoimento, aí, Uhum. né, o cara fica te intimando, você vai lá no fórum, né? Não é uma situação agradável, tem gente que não gosta muito disso, tem um processo criminal nas costas, aí vai levantando antecedente do cara, vê que o cara tinha um processo criminal, enfim, é meio que isso. Uma frase muito comum e popular entre os bitcoinheiros é aquela do acidente de barco. As pessoas sempre falam: ah, eu comprei Bitcoin na exchange, está declarado, mas se um dia, eventualmente, isso começar a me dar problema, perseguição, porque o Bitcoin está valendo 10 milhões de dólares, enfim, e aí eu estou num país que está colapsando e eu estou multimilionário, eu posso ter um acidente de barco. Isso não qualifica ocultação de patrimônio de alguma forma? Tipo, isso não é um crime isso? Do ponto de Você vista está da falando. lei, o como que funciona? Tipo, você ter um patrimônio e depois não ter mais porque você sofreu um acidente de barco, ou seja, você está escondendo isso da sua declaração de imposto É, de renda. aí você vai cair na mesma situação que eu te falei lá atrás, né? Assim, desde que você não tenha feito isso com o objetivo de evitar a tributação, e aí a prova disso vai ser de fato você tem uma venda, uma alienação em algum momento. Se você não tiver alienação, você sempre vai poder justificar que, olha, cara, eu não tive venda, eu não fiz isso eu só fiz isso por uma questão de segurança e tal, e acabei não, enfim, meu objetivo nunca foi reduzir a tributação, porque eu nunca pensei em vender, né? Então, se eu tenho 100 bitcoins hoje no meu imposto de renda, e aí ano que vem eu decido que eu não quero mais ter bitcoin porque o Brasil está colapsando, ou porque estão perseguindo os bitcoiners, porque está todo mundo multimilionário e tá a criminalidade rolando solta aqui, eu posso, teoricamente, poderia simplesmente tirar isso do meu imposto de renda e falar que eu perdi tudo num acidente de barco ou que eu caí num golpe de pirâmide. E aí, se alguém me chamar para esclarecimento, teoricamente eu teria que comprovar isso. Mas, tipo, e aí, se tá tudo na blockchain e eu não tenho como comprovar, fica complicado. Mas, teoricamente, eu poderia mandar isso para uma outra carteira e ter a comprovação, certo? Então eu É, mandei de uma carteira para outra, tá aí, comprovado. Eu perdi meus 100 bitcoins. Essa foi a transação, o golpe do urubu do Pix que eu caí. O Elon Musk no YouTube me mandou dar 100 bitcoins que ele devolvia 200. mas aí, enfim, aí já a prova já começa a ficar um pouco difícil, né? Nesse caso aí que você fez uma transação, uma coisa tava lá na meu wallet, nunca mexeu, e eu perdi, sei lá, eu perdi a senha, não tenho mais nada e tal, né? É uma situação difícil de comprovar. Então, você poderia fazer um boletim de ocorrência,
na data em que você perdeu para falar, olha, eu perdi aqui os meus, a minha chave, minha hard wallet, minha senha, enfim, qualquer coisa assim. E, e aí você teria esse elemento de prova. Ou você poderia ter prova testemunhal, né? Aí você tem, sei lá, você está viajando com sua mãe, com seu pai e tal, quando o barco afundou, eles estavam lá, então, tem foto com salva-vidas. É, e aí você, né, pode levar a prova testemunhal e para justificar ali que você teve essa perda. O problema é que, né, você fazer falso testemunho também é crime, né? Então, esse, no caso, seu pai ou sua mãe que estariam mentindo ali, se não fosse o caso, também teria um problema aí de falso testemunho, crime, que também ninguém quer passar por isso, né? Mas Entendi. em tese, assim, teria que imaginar alguma forma de você comprovar aquela perda. Um assalto, talvez, não sei. O cara levou minha carteira que estava com as palavras anotadas lá dentro. Enfim, aí você faz o BO da carteira e aí, enfim, você vai justificar isso. É que teoricamente, como eu não sei se ó, a Receita Federal tem muito entendimento de como funciona. Cada vez mais eles estão estudando e tal para conseguir rastrear as operações na blockchain e tal, mas eu acho que o agente médio da Receita Federal não vai ter a menor ideia de como funciona, não vai saber que existe Lightning Network, Liquid e que tem transações on-chain, off-chain. Então, teoricamente, minha pergunta foi mais desse tipo: se eu tenho patrimônio e depois eu não tenho mais, isso acende uma luz de alerta lá, o cara não vai me exigir que eu mostre um hash de uma transação on-chain para eu falar, porra, eu enviei esses bitcoins, ou o cara me roubou, ou eu caí no golpe, ou eu perdi as chaves. Se eu perdi as chaves, Não, teoricamente eu não posso mais movimentar esses não, bitcoins nunca mais. sim, ele vai fazer isso, mas o meu ponto é como você comprova isso. Porque você vai falar assim, cara, eu caí num golpe. Mas vai falar, pô, você caiu num golpe? Que golpe? Entendeu? Aí você vai falar, não, aqui pelo WhatsApp, eu tenho aqui o print da tela do WhatsApp, tá aqui na data, eu fiz um BO na data, a história se conversa, eu tenho três Entendi, testemunhas, né? Você entendi. consegue criar uma história. Agora, se você tiver um hash numa transação, quem garante que você não vendeu isso aí para alguém que vai te pagar todo mês ali R$ 5.000 por fora para você ficar pro resto da vida vivendo e tal, enfim, não é uma comprovação efetiva, né? E aí, de novo, aqui a gente está falando de uma situação em que você tem tributação em diferentes tipos de operação, doação, permuta, enfim, aí você então pega qualquer tipo de transação. Aí ela vai ver um hash de uma transação em que você vendeu Bitcoin, quer dizer, que você vendeu, que você saiu Bitcoin da sua a wallet, e se você não justificar a, aquela saída, eventualmente o fisco poderia exigir de você, né? Óbvio, isso é um processo, ele é bem complexo, né? E cada caso é um caso, você vai ter que provar coisas, né? Uhum. Demonstrar situações, mas do ponto de vista prático, é isso, porque a Receita Federal também, ao mesmo tempo que ela vai ver que você não tem mais o criptoativo, não necessariamente aumentou os seus ativos na sua declaração de imposto de renda. Você não comprou carro, você não comprou nada. Para onde foi isso daí, né? Talvez, talvez tenha ido para uma outra wallet sua. E, Tá, aí, e eu vou te falar, na prática, na hora que o calo aperta, que a Receita Federal está ali te intimando e te falando, e você fala, cara, posso me ferrar aqui, posso ter um processo criminal, ter não sei o quê, a maioria das pessoas vai falar, não, a verdade é que eu transferi para cá e tá ali, ainda tem os ativos e não tem ganho de capital. E, enfim, não cometi crime nenhum. entendi. Bom, e tá tudo, acho que ficou tudo claro das minhas dúvidas com relação à taxação e regulamentação. A lei vem mudando bastante, mas eu queria saber, você puxar sua bola de cristal aí, tirar ela da gaveta, o que que você enxerga para o cenário regulatório e fiscal sobre especificamente cripto, mais especificamente Bitcoin, que é o que importa, no Brasil nos próximos anos? Você acha que vai mudar muita coisa ainda? Tem muita coisa para desenrolar? Ou meio que a gente já evoluiu até esse ponto aqui, ou involuiu até esse ponto aqui e tende a estacionar onde está? As regras estão meio que definidas? Ou você acha que a gente pode esperar e ser pessimista ou otimista e esperar melhoras ou pioras para o futuro?
A gente vê um É, movimento meio coordenado, que estava mais acelerado e mais quente nos últimos meses, e agora deu uma arrefecida. Mas a gente estava vendo um movimento da Elizabeth Warren e da União Europeia para tentar cerca- fechar o cerco com relação à autocustódia. Mas agora não está tão claro. Eu, no Brasil, é uma selva, a galera nem sabe direito o que é autocustódia ainda, mas não, eu não vi nada nesse sentido. esse é o Mas, problema, os cara regulamentam sem saber o que é assim no Brasil. exatamente. Mas, mas você acha que vai mudar muita coisa? O Taxade tá aí louco para achar forma de taxar mais. Mas tirando isso, a sanha taxatória do nosso Não, ministro. eu acho que assim, eu acho que eu citaria três grandes preocupações aqui que eu tenho. A primeira, assim, né, primeiro que no âmbito da OCDE existe lá um projeto que chama Crypto Asset Report Framework, né? A gente usa o nome CARF aqui, CARF, que é basicamente é uma IN 1888 global. Os países membros da OCDE geralmente fazem uma adesão à implementação disso. Aí o segundo step de implementação é mudar a legislação interna para se adequar àquelas regras da IN 188 global. E a partir daí, todas as informações que são coletadas, né, via uma IN 188 local, vão ser trocadas automaticamente com todos os países do mundo. Isso já acontece, tá, em relação a aplicações financeiras, a conta em banco. Hoje, todo mundo que tem uma conta no banco no Brasil, os bancos reportam as informações numa declaração que chama e-financeira. Lá tem informação qual é o seu país de residência, se você é residente no país, no Brasil ou em outro país, ou nos dois, ou em três, enfim. E aí ela tem que informar uma série de informações, seu saldo da conta no mês, o total de movimentações, enfim, de determinado período. Um monte de informação já é automaticamente coletada pelo banco, mandada para a Receita Federal, e a Receita Federal manda automaticamente isso daí para mais de 120 países no mundo inteiro. Os principais países estão lá, né? E, e aí, o que que o cara recebe do outro lado? Ele fala assim, olha, aqui o Bernardo Braga, cidadão americano, possui uma conta no Banco Itaú, em São Paulo, com 20 milhões de reais em saldo em 31 de dezembro. No mês a mês ele fez essas operações. Aí o fisco americano do outro lado olha e fala, olha, interessante aqui, deixa eu intimar esse cara, não é que é residente fiscal aqui nos Estados Unidos, para me justificar de onde vem esse dinheiro que não está declarado em nenhum lugar. Então, isso acontece das duas vias. Então, aqui no Brasil, a Receita Federal recebe essa informação também, potencialmente de outros países, de operações financeiras que foram feitas e são tributadas, poderiam ser tributadas aqui no Brasil. Esse CARF, na verdade, ele vai ser um novo módulo que vai ser específico para criptoativo. Então, basicamente, as exchanges, na minha visão, tendem a virar instituição financeira, assim como os bancos vão ganhar um título de instituição financeira, que no Brasil você já vê que o próprio Banco Central é quem regulamenta isso. Eu acho que no final elas vão ser equiparadas, se não forem consideradas instituição financeira, elas vão ser equiparadas, elas vão entrar nessa regra de ter que informar as movimentações, as operações, os saldos em conta e tal. Enfim, é uma série de informações que você preenche nesse caso. E a Receita Federal do Brasil vai receber essa informação. Então, você tem uma informação na exchange estrangeira que não foi reportada, provavelmente a Receita Federal pode te questionar e perguntar, olha, mas e essa informação que você tem lá, que eu recebi lá de fora? E aí você vai ter que se justificar. Aí você vai voltar lá atrás e falar, olha, de novo, é aqueles bitcoins que eu não declarei e tal, comprei, você vai fazer a prova de quando você comprou, qual a data, se você vendeu, se você não vendeu, se você teve algum ganho lá fora ou não, e pagar o imposto. Agora, essa troca de informações, eu confesso que ela existe já para os países, mas a gente não sabe como a Receita usa essa informação, porque imagina que ela está recebendo de 120 países, milhares de informações de transações de várias pessoas físicas. Eu acho que ela costuma consultar essa base de dados quando já tem um caso aqui de omissão de receita, de sonegação e tal, e aí ela vai lá atrás do cara e descobre que o cara tem uma conta lá fora, isso tudo vira ali elemento enfim, para uma autuação, uma coisa assim. Mas eu não sei como a Receita processaria essa informação automaticamente, mandaria para todo mundo, enfim, esses esclarecimentos, mas isso dá, teoricamente, para fazer. Isso eu estou falando de OCDE, desses países aí, já tem 48
que adotaram, dentre eles Brasil. Na América do Sul, pelo que eu me lembro, é Brasil e Chile só. Aí você está fora disso, China, Hong Kong, Rússia, Turquia, alguns países, mas os principais países provavelmente vão estar nessa lista dos 48. Esse é a minha primeira preocupação. A segunda preocupação é que a gente tem esse mesmo movimento na União Europeia. Lá a gente tem a MiCA, que seria a lei base de regulamentação de criptoativos, que define conceitos, fala o que é, define exchanges e tal, é uma baita legislação gigante. E aí você tem uma outra questão, que é um outro projeto, que é uma diretiva, chama DAC número 8, que é uma diretiva da União Europeia que tem o mesmo objetivo de fazer o, o que pretende o CARF de forma global, né, dentro da União Europeia. Também seria uma regra com aplicação automática para todos os países da União Europeia, uma vez ratificado, todo mundo meio que adere e todo mundo vai ter que pegar as exchanges locais, coletar informações, trocar informações e tal. Então, essas são as duas regulamentações aí mais proeminentes, assim, que com certeza vai sair e vai gerar bastante burburinho aí. A, essa da MiCA está prevista para ter um relatório final em 30 de dezembro de 2024. O do CARF, que é da OCDE, acho que implementação em 2027, salvo engano. E, enfim, essas são as duas preocupações em termos mundiais. Em termos do Brasil, o que eu acho é que aqui, né, vai continuar do jeito que está, bagunçado. Receita Federal falando Lé como CRE, contribuinte fazendo de um jeito, bagunça total, né? Agora, um ponto que me preocupa muito, que aí seria esse terceiro ponto, é a questão da reforma tributária aqui no Brasil. Tá. Porque a reforma tributária, isso é uma coisa que eu não estou vendo ninguém falar, né? Fora daqui, das rodinhas quer dizer, em nenhum lugar eu vejo ninguém falar sobre isso, mas esses novos tributos que vão ser criados, que é o IBS, CBS, eles são muito abrangentes no escopo, né? Eles pegam qualquer tipo de transação é, com bens móveis, imóveis, materiais, imateriais, enfim, com qualquer tipo de ativo, cessão de direitos, enfim, pega tudo, tudo é tributado. Então, por exemplo, tinha um monte de discussão antigamente se determinada receita não era tributada, a royalty, o tributo, é um aluguel, como que eu tributo? Enfim, hoje em dia isso aí meio que vai regulamentar para pegar tudo. Tá. O problema é que não teve nenhuma explicação prática ou até agora nem nos debates aí de regulamentação da reforma, ninguém está falando nada de cripto. E aí isso me preocupa muito, porque quando o cara escreve ali que qualquer operação com bem material, imaterial ou direito está sujeito à tributação, significa dizer que eventualmente eu poderia entender que eu vendendo, né? Não uma pessoa física, porque aí não se aplicaria o IBS, mas uma exchange, na hora que ela está vendendo um criptoativo, ela na verdade estaria sujeita ali a tributar isso aí por 26,5, 27,5, sei lá qual vai ser a alíquota final aí. Mas o ponto é meio esse aí, meu risco de preocupação aí. Isso aí poderia matar o mercado cripto aqui no Brasil se passar. E ninguém está falando disso. Você É um fato. diz, então, teoricamente, o risco de uma compra de Bitcoin numa exchange ser taxado em 20%, 26% na cabeça já. Como se fosse um produto, exatamente. Porque se não tiver, do jeito que está escrito a reforma, se não tiver uma regra ou uma posição da Receita, ou enfim, uma explicação, ou qualquer coisa que seja palpável, falando que criptoativo não entra nesse caso, né, de tributação, de fato você tem um risco aí de tributação de criptoativos como se fosse uma operação de compra e venda de bens. Assim, isso é um risco puramente teórico, né? Não acho que vai ser o que vai acontecer, não faz o menor sentido, mas é uma questão interessante porque, de fato, a reforma não fala nada. Ninguém está falando nada, ninguém se manifestou, e quando eu leio o texto, eu chego à conclusão que é Eles bem falam alguma coisa abrangente. sobre valores imobiliários, tipo ações, Fala, etc? ele exclui especificamente valores imobiliários. E aí é exatamente por isso, porque ele exclui algumas coisas, né, fundos de investimento e tal. E aí você fala, ué, mas você está excluindo isso, quer dizer que todo o resto está dentro, né? Tá.
é meio que esse é o. Interessante. Bom, se isso acontecer, eu, por um lado, eu vou ficar nem um pouco surpreso com que com o nosso governo lindo, mas ao mesmo tempo eu vou ficar mais fã ainda, porque eles vão empurrar todo mundo para o mercado P2P e vão implementar a visão de Satoshi do white paper. Seria maravilhoso. O Brasil vai virar a terra prometida em termos de adoção de Bitcoin P2P. Mas acho que, cara, eu não tenho mais dúvidas. A gente pintou um belo quadro aí, um filme de terror, mas está bem, bem claro como que funciona, como que mudou e o que a gente pode esperar para o futuro. Tem alguma coisa, digamos, se um cliente seu chega no escritório e quer entender especificamente sobre a situação dele com criptoativos, ou se ele está pensando em comprar, ou pensando em desfazer, ou pensando em trocar. Tem alguma coisa que a gente não cobriu aqui na conversa que você queria adicionar? Cara, tem um mundo de coisas, assim, é até difícil dizer. Porque vai desde conceito de criptoativo. Cara, isso aqui, pela IN 1888, é considerado criptoativo. Se você ler a definição lá do próprio conceito de criptoativo da IN, você ficaria com dúvida ali até se BTC entraria ali, né? Enfim, tem consulta de tudo quanto é tipo, tem consultas de. Eu acabo atuando muito mais, né, no segmento empresarial, então acaba que muitas consultas acabam envolvendo operações assim, tipo de doing business no Brasil, o cara quer fazer uma operação aqui, quer montar uma exchange aqui no Brasil, ou eu até já vi casos de, eu não sei como isso, mas de pessoas que queriam implementar a mineração de Bitcoin aqui no Brasil, usando energia de excedente de alguma usina, alguma coisa assim. Mas, enfim, tem esse tipo de. Cara, é um mundo de perguntas aqui. Cada palavrinha que tem, cada norma dessas aí que são gigantes, cada os textos gigantescos, cada palavrinha pode ter 10 interpretações diferentes, né? Por exemplo, esse caso da permuta também é um caso que gera muita discussão. É, se você, de fato, você está apurando um ganho quando você tem uma permuta, porque, do ponto de vista prático, é aquela velha discussão que eu sempre conto, né? Historinha. Você tem um Fusca e seu amigo tem uma Ferrari, ele troca sua Ferrari pelo Fusca. Só que o seu Fusca foi o Fusca que seu avô lutou na Primeira Guerra Mundial com aquele Fusca, tinha uma metralhadora em cima. E, cara, um bem de família milionário ali que você acha que vale milhões e que está ali e tal. Só que a sua declaração de imposto de renda está lá declarada por 5.000 cruzeiros novos. E aí, pô, o cara troca uma Ferrari e você fala, pô, eu tive um ganho aqui, que eu levei uma Ferrari, o cara levou meu Fusca, que para mim vale mais que a Ferrari, né? Esse tipo de discussão surge muito aqui, pinta bastante. Cara, assim, é bizarro a quantidade de dúvidas que são geradas aí por conta dos nossos legisladores, exatamente porque os caras fazem tudo a toque de caixa, no último minuto. Você pode ver aí pela própria reforma tributária, como está sendo feito. Cara, o cara, vamos fazer reforma tributária, o cara em um mês vai lá, bota o negócio, põe para votar, muda o texto, põe para votação na mesma hora. Os caras não dão nem tempo de ler. Você acha que o Tiririca vai ler o texto da reforma tributária para ver se faz sentido botar alguma coisa ali ou tirar? Ninguém nem sabe o que está fazendo. Aí depois os caras implementam e vem o que que dá. É só rolo, cara, é o dia inteiro de treta. E mais uma vez, parabéns pela sua resiliência. Eu não sei como você consegue, juro. É muito chorume. Você É tá no muito. núcleo de uma das coisas mais intancáveis do Brasil, que é a taxação de tudo. E agora nesse governo tá especialmente difícil. Parabéns. Exatamente. Por então, Valeu. gente, a conclusão que fica aqui para você é que toda essa porra aqui que a gente tá falando é opcional se você souber o que tá fazendo. Mas o Carlos não pode falar disso por motivos óbvios. Mas em vez simplifique sua vida, é isso que eu vou falar, só isso. Carlos, muito obrigado. Tem algum lugar que o pessoal pode ir para te procurar, falar com você, saber um pouco do seu trabalho? Quais são as redes sociais mais ativas? Cara, é O mais site LinkedIn, do. Carlos Eduardo De Biasi tem no LinkedIn, tem, enfim, no meu contato direto no escritório, né, no site do meu PBG, enfim, mas eu acho que é mais isso mesmo, profissionalmente, é mais LinkedIn e o Maravilha. Insta. Ou venham nos meetups e eventos de Bitcoin em São Paulo, que provavelmente você vai encontrar com ele, que ele está em todos também. É isso aí.
Valeu, Então, Carlos. Prazer, cara. Muito obrigado. E acho que obrigado a vai você, ajudar cara. bastante gente que está começando aí perdido nesse mundo do Bitcoin. Maravilha, Tamo precisando. junto. É nóis. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado. Tchau, tchau.